Então, esses dias eu tava refletindo sobre as coisas que eu gosto, né? Porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto, por exemplo, de quadrinhos, de filmes de ficção científica, de filmes de robô, de heróis, de livros, de séries. E aí eu tava refletindo sobre isso, e aí conversando com algumas pessoas e refletindo com algumas pessoas não gostam das mesmas coisas que eu. E tudo bem, elas não são obrigadas a gostar das mesmas coisas que eu gosto. Porque Deus me livre se todo mundo gostasse da mesma coisa e fosse igual. Só que o que acontece? Às vezes a gente pensa que só o que é bom é o que a gente gosta. Só o que a gente faz é o que é bom. Só as coisas que a gente escolhe como sendo nossas favoritas são as coisas boas. E a gente exclui muitas coisas que não são as coisas que a gente gosta. E aí a gente pensa que o que a gente gosta é que é cultura. E quando a gente vê uma coisa que não é o que a gente gosta, a gente pensa, ah, isso não é nada. Isso daí nem é nada, nem é cultura. Não pode ser. Só que aí eu tava refletindo hoje sozinho, conversando sozinho, porque eu faço isso. E aí eu pensei em uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu decidi fazer um vídeo sobre isso, que é cultura não é só o que eu gosto. Porque, por exemplo, eu não gosto de uma coisa, não é por eu não gostar que essa coisa não é boa, porque ela pode ser muito bem boa para outra pessoa, e essa pessoa pode considerar isso como sendo cultura. Aliás, tudo é cultura, na verdade. Acontece que a gente tem preferências por parte da cultura, ou não. Por exemplo, eu não gosto de música sertaneja, eu detesto música sertaneja. Só que eu não digo que isso não é cultura, porque tem gente que gosta e tem gente que acha que é cultura. E na verdade é cultura, porque faz parte da cultura musical, faz parte do mundo da música, e isso é uma cultura. Então, não é porque eu não gosto de alguma coisa que essa coisa deixa de ser boa ou é cultura para alguma pessoa. Por exemplo, eu gosto de heróis e histórias em quadrinhos. E isso é cultura pra mim. Na verdade, isso é cultura pra um monte de gente, né? Na verdade, isso é uma cultura, a cultura dos quadrinhos. Só que tem gente que não gosta e acha que quadrinhos não é cultura. Só que não deixa de ser cultura, porque faz parte da cultura nerd, pop, geek. Então é cultura. Então tudo é cultura. Acontece que às vezes a gente não gosta de determinada parte da cultura. Nossa, eu tô falando muitas vezes a palavra cultura. Resumindo, não é porque eu acho que uma coisa não seja boa que ela não é cultura. Porque ela pode muito bem ser. Acontece que eu não tô familiarizado com ela e eu não quero me aproximar dela. Mas ela não deixa de ser parte de um grande movimento cultural que existe. Então é que a gente tem que respeitar os gostos das outras pessoas e não criticar elas porque elas gostam de uma coisa que a gente não gosta. E elas acham que aquilo é cultura. Aquilo é cultura pra elas e pra um monte de gente. E a gente tem que respeitar, porque gosto é igual, você sabe, né? Por exemplo, os filmes do Tarantino são cultura, uma cultura muito boa. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu gosto. Mas essas pessoas que não gostam, tudo bem, porque elas têm o direito de não gostar.